Fala, nação vascaína! O Globo Esporte Rio de hoje, o Vasco foi destaque. E aqui no Vasco On você confere tudo o que rolou, com detalhes que ninguém te conta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pras notícias. O Vasco vai pegar o Fortaleza fora de casa. A bola rola 9h30 da noite, transmissão ao vivo aqui na Globo. Edson Viana conta pra gente as novidades. Olá, muito boa tarde para todo mundo. O Vasco volta a treinar hoje à tarde na preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa. E agora que se distanciou da zona de rebaixamento, segundo o técnico Fernando Diniz, o foco do time passa para a parte de cima da tabela, quem sabe em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem. Para esse jogo, ele tem uma questão a lidar ali na lateral direita, já que o Paulo Henrique está com a seleção brasileira lá no Japão e o Puma Rodrigues com o Uruguai na Malásia. O Puma, inclusive, foi titular no jogo de hoje do Uruguai contra o Uzbequistão. E como o Diniz não pode contar com o Paulinho, lateral direito da base, que vinha sendo relacionado, mas está se recuperando de uma lesão no pé direito, o Vasco montou uma logística especial para trazer o Puma e o Paulo Henrique na próxima quarta-feira. Eles vão chegar a Fortaleza horas antes da partida e a expectativa é que eles possam estar em ação, assim como existe também a expectativa de retorno do zagueiro Cuesta, que está fora do time desde o jogo contra o Cruzeiro, se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Um abraço para todo mundo. Luciano, hein? Começou a rolar uma especulação que o Luciano despertaria interesse do Vasco da Gama, tem uma relação com o Fernando Diniz, né? E é um jogador que desperta amor e ódio da torcida. O contrato dele vai até o final do ano que vem, 2026, e poderia deixar o clube no final do ano a depender dos interesses. Ele já teve possibilidades, principalmente na Arábia Saudita, Oriente Médio e tal. O São Paulo segurou e eu queria botar aqui na roda porque o Luciano desperta realmente muita emoção. Na minha opinião, assim, tá ruim com ele, pior sem ele. Porque o Luciano, a gente acabou de falar que caras que não jogam, nunca jogam. O Luciano sempre está à disposição para jogar. O Luciano, quando veio para o São Paulo, ele teve lesões sequenciais ali, ele desfalcava o time. Há muito tempo ele não se machuca, está lá, é o 20º maior artilheiro do São Paulo, prestes a completar 100 gols pelo São Paulo. 20º da história, hein? E o artilheiro da temporada ao lado do André Silva, machucado. Arnaldo Ribeiro, Luciano, vale a pena estender o contrato se ele tiver um interesse? Ou tudo depende se ele receber uma proposta que for boa para o São Paulo? Se ele for embora, quem vem? Vamos lá, primeiro, né? Muita pergunta. Primeiro é o seguinte, né? Isso aí, Vasco demonstra interesse em Luciano, porque o técnico é o Fernando Diniz, até ter uma proposta. O Vasco demorou, acho que não pagou, para pagar o Léo Pelé, até, né? Vamos até... Sabe qual que é a diferença do Luciano pro Oscar e pro Lucas? Além do Luciano jogar... É que tem clube interessado no Luciano, porque ele joga. Uhum. Sim. Né? O Santos esteve, o Vasco está, o outro está. O cara tem contrato com o São Paulo, ganha bem, mas joga. Então, se tiver uma proposta, vamos ver qual proposta o Vasco faria. Pode fazer o quê? Vai dar o quantos vai pagar? Ryan? Vai dar o Ryan? Não vai. Né? Então, uma cascata, né? Cascata. Talvez o empresário do jogador, talvez não sei o que lá. Mas o caso é, o único jogador daqueles grandes do São Paulo que joga é o Luciano. O resto. Né? Então é aquilo. Para ter uma transação nacional, eu acho que fora Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, hoje, nenhum clube do Brasil contrata o Luciano. Aliás, o Cruzeiro tentou contratar o Luciano. Né? Quando o Fernando Diniz era técnico do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha. O Vasco não tem. G4 chegando. Mas jogando contra o Fortaleza. A gente chama a Roberta Barroso, que está aqui com a gente, para falar sobre o Vasco. Tem todo mundo de olho no PH. Amanhã, então, pode ser titular da seleção, hein, Roberta? Verdade, Bruno. Tudo bem? Bom dia para você, Mário Jailson, fã de esporte. Grande expectativa em relação ao Paulo Henrique, tanto para ser titular na seleção, quanto para ele retornar o mais rápido possível, porque o Vasco encara o Fortaleza na quarta-feira e tanto o PH quanto o Puma estão a serviço das suas seleções. E do outro lado do mundo, né? O Paulo Henrique em Tóquio e o Puma está na Malásia. Então, com isso, o Vasco preparou ali uma operação especial, até segundo o GE, para tentar contar com esses dois atletas, mas corre ainda o risco de não tê-los. Que a gente pode dizer que, de repente, o PH vai chegar ali
ali no final da tarde de quarta-feira e o Puma no início da tarde. Quem poderia ser o substituto desses laterais até seria o jovem Paulinho, de 20 anos, revelação do Vasco. Tinha tudo para, de repente, ter uma oportunidade, sendo que nos treinos ele sofreu uma lesão no ligamento do pé e terá que passar por cirurgia. O jovem, então, da base vascaína, que poderia ter a primeira oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Então, expectativa grande dos vascaínos em relação à lateral direita. Na zaga, o Cuesta volta a ficar à disposição, recuperado de lesão. O Vasco, que agora está olhando para cima na tabela de classificação. Claro, tem ali ainda o perigo da zona de rebaixamento, mas hoje está a 8 pontos de distância do primeiro time no Z4. Esse compromisso contra o Fortaleza é importantíssimo, porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento. O Vasco, que nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro tem a 4ª melhor campanha ali dos times da Série A. Em 8 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco, então, sonhando com algo maior nesse Campeonato Brasileiro. Para essa rodada, desse momento diferente que está vivendo aí o time de São Januário. O Vasco está no G4 desde que o Diniz assumiu, né? O time vem subindo. Esse jogo, o jogo contra o Vitória, um jogo que não foi no nível dos outros que ele fez, né? Agora é o time que mais fez gols depois que o Diniz assumiu, né? Contando aqueles 6-0 no Vasco, 4-0 no Fortaleza, fez 4 gols, mas tomou 3 do Vitória. A nossa época, Edilson, era muito diferente, né? A gente tinha Botafogo e Santos jogando e o jogo acabava 5-4, a gente ficava feliz da vida. Ótimo, um jogo com 7 gols, alternância, um está na frente, o outro está na frente, empata, desempata. Sexta-feira, é isso? Exato, uma notícia que a gente deu hoje nessa manhã, essa camisa 3 vai ser a última da fornecedora de material Capa, né? Que tem uma linda história com o Vasco da Gama, que já fez as camisas mais importantes nos grandes títulos do Vasco, voltou, continua fazendo camisas belíssimas, assim, é um carinho com a própria estética do Vasco da Gama que a Capa tem. Mas ano que vem o Vasco vai ser Nike. Isso eu acho que eu considero uma mudança importante para o patamar do clube. A Nike é a maior marca do mundo, entre todas as outras é a marca mais valiosa do mundo, e para o Vasco vai ser muito positivo. Essa terceira camisa, ela vai ser, inclusive vai ter um chip em que durante 12 meses você vai conseguir acessar aquele chip e ter direito a promoções exclusivas aí, até a própria Capa, porque quando muda o enxoval, tudo vem e fica mais barato, né? Então, cara, vai ser uma oportunidade muito boa para o torcedor vascaíno que às vezes não tem grana para comprar aquela camisa de 300, de 400, vai ficar 100, vai ficar 80, vai ficar 120, às vezes dá para comprar. Aí você vai ter o material oficial do clube, que é importante, e você ainda ajuda a combater a pirataria, né? Então, na sexta-feira... Tem algum detalhe da camisa? Olha, tem. Então mas não conta se não puder contar. Eu não gosto. Então, não conta. Eu não gosto de contar porque eu acho que tem muita gente envolvida nesse trabalho de divulgação, de material e tudo mais. Mas o que eu posso dizer é isso. Ela é uma cor diferente. Não é preta nem branca. Ela é uma cor diferente. Ela é uma cor que o Vasco já teve uma terceira camisa com essa cor. Eu vou dar essa dica para vocês. E na sexta-feira vocês veem. Para o Vasco, essa seria uma atacada de mestre. Luciano, apesar de ter contrato com o São Paulo até o final de 2026, é um atacante de rodagem, que conhece o Diniz e, o mais importante, é um jogador que joga. A gente vê no São Paulo que ele está sempre à disposição, marca gols, decide. É um cara que entrega 15 a 20 participações em gol por temporada. É exatamente esse tipo de jogador que o Vasco precisa para elevar o patamar técnico e dar ao Diniz uma peça que ele confia cegamente. Se você chegou até aqui, é porque é vascaíno de verdade. Então já se inscreve no Vasco On, deixa aquele like para fortalecer o canal e comenta aí o que achou das notícias de hoje. Amanhã tem mais.